Olá, querido. Estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para o nosso podcast. E estamos aqui mais uma vez com a presença do nosso irmão Adeildo, como sempre. E também hoje estamos recebendo aqui o pastor Valdemar, da Igreja Peregrinos, da IPR, da Igreja Peregrinos, um homem de Deus. Estamos aqui hoje para falar sobre o chamado de Deus na nossa vida. E vamos aqui passar para o pessoal se apresentar. Obrigado. Eu já estou aqui algumas vezes, já faz mais de uma vez que estamos aqui. Sou o Adeildo Aguiar e estou muito feliz de me encontrar mais uma vez aqui na oportunidade agora, né? Com o nosso irmão pastor Alexandre e com um convidado hoje especial, né? Nosso pastor irmão Valdemar. Amém. Hoje quero aqui hoje aprender. Hoje aqui eu gostaria, estou mais para ouvir, que não é muito fácil, né? Mas a palavra de Deus diz que é melhor ouvir do que falar. Amém. Eu me chamo Valdemar Santana, né? Sou filho amado do Pai Celestial, pastor da Igreja Peregrinos do Evangelho. Também sou psicanalista, né? Deus me deu esses sacerdócios aí. E é um prazer estar falando aqui com vocês sobre esse assunto tão vital, né? Podemos dizer assim. É um assunto vital que muda destinos e define nosso propósito aqui na Terra, que é o chamado. Pastor, a gente começando logo aqui pelo senhor, o que é o chamado de Deus para a sua vida? Olha, eu costumo dizer assim, depois da conversão é o que há de mais importante, o chamado. São as duas coisas que têm, assim, de uma maneira bem simples e popular, eu diria, para mim, particularmente, a gente é humano e muitas vezes a gente pensa em chutar o balde, né? De desistir de tudo. E várias vezes que eu pensei isso, Deus me lembrou de duas coisas. Você é meu, eu regenerei você, eu separei você para mim. E a segunda coisa que o Espírito Santo sempre me lembra e que faz eu voltar atrás quando quero desistir é: você tem um chamado, você tem um propósito, que é ser pastor de almas, cuidar de vidas. Isso ao mesmo tempo que nos empodera, né? Nos responsabiliza também. E nos previne de muita coisa. É algo muito forte, né? Amém. E aí, Adeildo? O pastor falou com muita simplicidade e sabedoria, né? Porque o chamado de Deus é algo muito forte. É algo que realmente mexe com a nossa estrutura, né? Porque Deus, ele conhece tudo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E quando Deus faz um chamado, tem um significado muito grande. O chamado de Deus é algo muito grande. E eu vou um pouco mais além. Existe o chamado de Deus para missões, para um trabalho. E ainda, fora esse, ainda digo que existe, fora este chamado, existe a vontade soberana de Deus dentro de um determinado chamado. Ainda existe essa questão, porque muitos Deus chama e eles não querem ir, por motivo ou por outro, não obedecem o chamado. Mas existem casos específicos que está relacionado à vontade soberana de Deus e um chamado. E este não há como retroceder. Amém. Pastor, uma pergunta que todo mundo sempre pergunta, né? Como foi que surgiu o chamado de Deus na sua vida? Foi muito próximo da conversão. Eu me converti em um centro de reabilitação para dependentes químicos em 1991. Foi um encontro muito forte com Jesus, né? E ali mesmo eu já comecei a ter uma convicção interna no meu coração de que Deus tinha um chamado para mim. Eu ainda não sabia na época se era para missões ou pastoral, mas queimava um pouco mais essa questão pastoral, né? E com o convívio do corpo de Cristo, porque eu costumo dizer assim, o nosso chamado, ele tem que ser confirmado na nossa intimidade com Deus, em primeiro lugar, mas a igreja precisa confirmar nosso chamado, né? Muitas vezes a pessoa diz que tem um chamado, mas ninguém vê isso na pessoa.
E Deus, ele usa o corpo de Cristo para testificar o chamado que ele te deu. Aquele que é o cabeça da igreja usa o corpo, que é a igreja, para testificar o seu chamado no corpo dele, que é a igreja, né? Então, esse é um mistério e, ao mesmo tempo, é algo muito simples, mas foi assim que aconteceu, né? E aí, depois dessa certeza, eu particularmente creio que existe o chamado integral e o chamado bivocacional, né? Que, por exemplo, a pessoa é chamada para ser advogado e pastor, médico e pastor, ou então pastor tempo integral. No meu caso, Deus deixou muito claro que ele me queria tempo integral no ministério, que eu largasse tudo e fosse viver para a obra e da obra. E para a honra e glória do Senhor, há 23 anos que eu venho nessa labuta, junto com a minha família, né? Que tem me dado todo o apoio, minha esposa maravilhosa, também é pastora, meus filhos que me apoiam, meus familiares, a parentela e a Igreja de Cristo também. E aí, Adeildo, você que também está na obra, qual foi a parte aí que você percebeu que Deus chamou você para estar na obra dele? Eu me convertia, ou seja, eu encontrei Jesus aos 16 anos de idade. Eu me converti ao Evangelho, ouvindo a palavra de um irmão que era marceneiro. Ele me convidava para falar a respeito de Jesus, falando aquilo, ele foi tocando no meu coração, e teve um momento que eu me encontrei com Jesus. Estava com 16 anos, com uma idade muito nova, jovem, né? Primeira pessoa da família a ter essa experiência na minha casa, mas foi algo muito sério, muito, muito patente. Porque quando nós encontramos Jesus, quando nós nos deparamos com ele, é impossível você encontrar-se com Jesus e não ter uma mudança, não ter algo que possa deixar marcado. Entendeu? Não tem como, é impossível. Porque nós não estamos falando de uma experiência que hoje tem com alguém, amanhã tem com outro, não. É algo muito, muito, muito diferente. É algo sobrenatural. Então, aos 16 anos, isso já me deixou marcado. E no andar da carruagem, né? Fui também aprendendo, sempre gostei de observar. Tive a oportunidade de, mais na frente, cursar teologia, me formei também em teologia, e estudando mais, querendo aprender um pouco mais, porque minha vontade é o seguinte: eu tenho uma vontade muito grande de aprender. Eu tenho uma vontade muito grande de aprender. Eu gosto de conversar com todo tipo de pessoas, seja jovens, seja adultos, seja pessoas idosas, seja pessoas que têm formação, que não têm, não me interessa. Eu gosto de aprender de todo mundo. De todo mundo eu gosto de aprender. E nessa minha vida, Deus me fez, realmente me deu muitas bênçãos maravilhosas que eu pretendo, no andar da carruagem, falar um pouco disso. Amém. Nesse chamado, pastor, teve dúvida ou medo no início? Como o senhor soube lidar com isso? Com certeza, né? Eu costumo dizer assim, quando Deus chama uma pessoa ou quando alguém deseja muito ser pastor, eu posso estar errado, mas eu acho que essa pessoa não entendeu muito bem, né? Porque existem pessoas que confundem chamado com titularidade, né? Não, eu vou receber uma etiqueta de pastor, uma etiqueta de missionário. Quem pensa assim não entendeu a profundidade espiritual do que é um chamado. Um chamado é você se consagrar ao Senhor. Um chamado é quando Deus te chama para um compromisso mais profundo. Eu costumo dizer que quem tem chamado é um discípulo de Jesus com muito mais compromisso, né? Então, isso é algo que Moisés, por exemplo, negou 5 vezes. Se você ler lá o chamado de Moisés, ele nega 5 vezes. Jonas fugiu, né? Quando a gente entende a profundidade do chamado, é impossível não viver crises. Porque a nossa humanidade é muito pequena para o tamanho da grandeza de um chamado. Mas
o Espírito Santo, quando ele nos sela para a regeneração e nos sela para o chamado, ele nos capacita apesar de nós. E chega um momento que o queimor dele no coração da gente é muito maior que nossas crises. O ardor é muito maior que as nossas dúvidas. E à medida que o tempo vai passando, essas crises, essas dúvidas, elas vão se dissolvendo. E você vai vivendo aquilo que Pedro viveu, né? Quando ele disse assim: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Chega um momento no chamado da gente que a gente não tem mais como voltar atrás. Chega um momento que, por mais que você tenha dificuldade no chamado, mas você só tem uma opção: seguir, né? E à medida que o tempo vai passando, Deus vai convertendo nossos prazeres. E a gente vai tendo prazer no chamado. A gente vai tendo prazer na obra de Deus, né? Eu, pelo menos, assim, uma das minhas maiores lutas hoje é que eu tenho tanto prazer na obra de Deus hoje que eu tenho lutado para que esse prazer não se torne uma idolatria, né? Essa é a minha luta. Porque às vezes a gente esquece da família, né? A gente tem tanto prazer na obra de Deus que a gente até esquece de casa. E a gente precisa lembrar que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, hoje, uma das coisas que eu mais peço a Deus é assim, que eu sinta prazer em desenvolver meu ministério, primeiro com minha esposa, depois com meus filhos e, consequentemente, na igreja, né? É isso. Hoje, a gente sabe que existe uma romantização da obra, né, do chamado, seja ele o chamado pastoral, enfim. Então, há um romance. Então, muitos romantizam. Mas quando começa as coisas a apertar, a pagar o preço, tem muitos que abandonam e deixam, né? E uma pergunta hoje aqui para nós é o seguinte: será que a gente deve romantizar a obra como muitos romantizam? E aí, Adeildo? Veja bem, a gente quando vai falar de chamado, especificamente estamos falando chamado voltado à obra de Deus. Isso é o chamado. Porque tem pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm dom, ou são chamados para advogado, para médico, né? Para profissões, têm talentos naturais, mas hoje é o chamado voltado para a palavra de Deus. O chamado de quem? Chamado de quem? De Deus. De Deus. Então, bem claro. Nós estamos vivendo num momento seríssimo quando se fala de chamado. Porque é tanta gente dizendo que foi chamado. Eu fui chamado, eu fui chamado, eu fui chamado. E quando você vai ver a história da pessoa, do indivíduo, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus revela. Não viu nem o psiu de Jesus, nem o psiu. Jesus disse psiu. Muitas vezes você quer chamar alguém e não consegue. Faz assim, né? A pessoa olha. Não viu nem o psiu, disse, eu fui chamado. Chamado para quê? Cara pálida. Se tua vida é um pau na cheia, perdido, feito segue em tiroteio, sem saber de onde vem nem para onde vai. Isso não é chamado. Chamado é dedicação. Chamado é lutar por algo que Deus diz, você vai. Ele diz, eu não vou. Você vai, eu não vou. Você vai, eu não vou. Você vai. O cara diz, então eu vou. Chamado é isso. Se o camarada disser, eu quero ser chamado, não é chamado. Se não for, vai, né? Olha, você vai, é melhor vai logo, né? e vai. Não, mas eu penso, você tem que pensar, você vai. Veja bem, quando Deus chamou Jeremias, ele disse, eu não passo de uma criança. A maioria deu desculpa para não querer. A maioria deu desculpa, porque não é brincadeira ser chamado para o propósito de Deus. Olha o que o pastor disse. Moisés, ele foi criado onde? Na corte de Faraó. Moisés não era um camarada alegre, não. Moisés era um camarada que ele poderia ser o próximo Faraó. E ele estava onde agora? Estava à disposição de Deus, e Deus o chama. E ele sabia quem era Faraó, sabia o que era o Egito, sabia todas as ciências, sabia. Não foi à toa que está no Egito que foi criado o quê? Que foi construído as pirâmides. Mas esse era um cara muito inteligente. Ele disse o quê? Eu sou o quê? Pesado de quê? De línguas. Então, se tu vais chamar alguém para falar com o Faraó, não chama, vamos usar o termo, não chama um gago, não. Chama alguém que sabe falar. Ou seja, ele já deu a desculpa, uma ótima desculpa. Então, ser chamado requer muita responsabilidade. E quando você vê a pessoa dizer que é chamado, não é chamado. Quem é chamado não quer, porque é algo que vai mudar a sua vida, a sua essência, a sua história. Entendeu? Chamado com dinheiro no bolso é muito bom. Chamado
com dinheiro no bolso. É muito bom. Eu quero saber você ser chamado sem ter nada. Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, onde ele estava muito bem, tranquilo, e disse: Abraão, ele disse: que é, Senhor? Ele disse: olha para as estrelas. Ele olhou para as estrelas, ele disse: a partir de hoje, pega a tua esposa e segue a estrela, porque eu vou te dar uma terra. Abraão tinha 75 anos, chamado por Deus. Chamado é isso. Aí eu pergunto: estamos dispostos a esse chamado ou só queremos ser chamados quando chega o Pix? Porque agora, primeiro eu mando o Pix, depois eu vou. O negócio tá difícil, pastor. Olha, muita conversa. Olha, tem um ditado que diz, permita-me, gaiola bonita não dá de comer a canário não, viu? Eu fico por aqui, é melhor, porque... Eu costumo dizer assim, olha, quando Deus chama uma pessoa, ele matricula essa pessoa em algumas escolas. A primeira escola é a escola do deserto e a escola da renúncia. Quem recebe chamado tem que passar por essas escolas. Por quê? Porque todos nós temos uma história pessoal antes do nosso chamado. E essa história pessoal antes do chamado, ela deixou o nosso coração contaminado com muitas coisas. Principalmente quem não nasceu num lar cristão, como eu. Eu vim do mundão, do submundo, andei em várias religiões, vivi várias histórias. Então, quando eu me converti em 91 e tive certeza absoluta que eu tinha que largar tudo e viver só para o ministério, em 98, veja aí, foram 7 anos depois, Deus disse: largue tudo. Eu era gerente de uma empresa, tinha sonho de montar meu próprio negócio. O ano de 98 foi um ano de muita crise, porque eu disse assim, eu tentei fazer negócios com Deus, e dizer assim: vamos fazer um negócio, Deus. Eu vou ser um empresário e vou viver no ministério misturado. E Deus disse: olha, muitos podem isso, mas eu quero que você viva só do ministério. Então Deus falou muito claramente comigo que eu tinha que largar tudo. E aí foi quando o ano de 98 foi onde que eu decidi largar tudo. Eu ganhava por média de 10 salários mínimos, 12, como gerente da empresa. Fui viver como seminarista na igreja. Morei no seminário durante 4 anos. Eu ganhava 2 salários mínimos. Tá certo? Graças a Deus, nessa época eu era solteiro. Como se diz aqui no Nordeste, não tinha um pinto para dar de comer. Mas não foi fácil. E quando eu olho, naquele momento que eu estava vivendo aquilo, eu não entendia muito bem por que Deus estava fazendo aquilo comigo. Hoje, quando eu olho para trás, a história que Deus foi construindo no meu chamado, eu entendo que Ele estava me dando um coração de pastor. Porque ser pastor não é só ter um curso de teologia. Ser pastor não é só receber a imposição de mãos. Ser pastor é ter um coração de pastor. E isso não é fácil de formar. E é no deserto que Deus forma corações de pastores. É lá no deserto que a gente aprende a cuidar de ovelha. Que a gente aprende a ter empatia. Que a gente aprende a ter compaixão. Né? Que a gente aprende a olhar para as pessoas com misericórdia. Né? Porque nos últimos anos a igreja cresceu muito em conhecimento e cursos de teologia. E o que a gente vê hoje é muito profissional da religião. E não pastores de verdade. Né? Profissional da religião, que sabe homilética, sabe hermenêutica, sobe num púlpito, prega um sermão extremamente bem preparado intelectualmente, mas que, assim, muitas vezes faz acepção de pessoas, pastoreia ricos de uma forma, pobre de outra. Certo? Por quê? Porque não tem um coração de pastor. Ele é um profissional. Né? Quando você tem um coração de pastor, você aprende a pastorear todo mundo igual. A não fazer acepção de pessoas. Perfeito. A não priorizar determinado grupo de pessoas. Perfeito. Né? E isso o cara não forma num curso de teologia. Isso você forma em desertos, na escola da renúncia. Glória. Né? É ali que Deus dá um coração a você humanizado, para você olhar para as pessoas, todo mundo igual. Né? Se a gente disser que isso é fácil de ter, não é. É muito difícil, porque todos nós temos uma dose de vaidade dentro de nós. E só quem tira isso é deserto. Né? Em nome de Jesus. Hoje, a gente vê por aí, tem muita gente que está seguindo, né? Coach,
Então tem alguns coach hoje por aí que o camarada era coach e hoje ele quer ser pastor. A gente aqui não vai citar nomes, mas o cara vai para Israel, o cara não é pastor, não é uma autoridade espiritual, não tem chamado para isso, mas vai para Israel e batiza um bocado de gente. E ainda tem gente que segue essa turma. Tem alguns hoje coach aí que os caras botaram igreja. Os caras não passaram nem por conhecimento de deserto nenhum. Não passaram por experiência nenhuma, mas por ter dinheiro, por ter influência e por ter algumas pessoas que seguem esses camaradas. Aí esses caras acham que é pastor. Aí vai para Israel, faz excursão de Israel, aí pega um bocado de gente que não tem sabedoria, que não tem conhecimento nenhum, aí o cara quer falar, né? Aí vai nos lugares lá em Israel, aí você vê, hoje tá gravado aí no YouTube. Gente, esse cara não é pastor. Esse cara, só porque o cara botou uma igreja, esse cara não é pastor. Ele não é autoridade nenhuma espiritual. Você tá seguindo a pessoa errada. Conheça a história desse cara. É porque esse cara tem dinheiro, você tá seguindo a ele. Eu tô aqui falando pra você. É o que tá lá escrito em Oséias: o meu povo perece por falta de sabedoria e conhecimento. Então o cara vai lá pra Israel, aí faz, vamos pra Israel. Só que o cara não é pastor. O cara não tem autoridade nenhuma. O cara nunca entrou dentro da igreja. Aí porque viu que a igreja tá crescendo, aí inventou de ter um grupo de seguidores, aí vamos botar uma igreja. Aí todo dia de manhã tem um culto na igreja desse cara. Entre outros aí tem culto. E aí o que é que acontece? Aí o cara acha que o cara é pastor, mas não tem história. Eu acho que todo chamado, ele vem de uma história, né? Todo chamado, ele tem uma história. Todo pastor tem uma história. E eu quero dar um conselho pra você: não siga qualquer um, não. Vá procure a história do seu pastor. Você que está na igreja aí, você que tá dentro da sua igreja. Tem gente que está dentro da igreja, pastor Valdemar, e ele não sabe a história do pastor dele. Ele não sabe qual foi a trajetória. Sim. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã que está ouvindo aqui esse podcast, procure saber a história do seu pastor, se ele tem história ou não. Não siga o cara porque o cara é influente, porque o cara tem 2, 3 milhões, 5 milhões de seguidores. Não. Cristo não tinha muito mais do que isso e era humilde. E era simples. E era o próprio Jesus e ele tinha história. Então esses caras hoje, agora vai procurar saber se esses caras ajudam alguém. Porque não, ajuda alguém na África, ajuda alguém não sei aonde. Aí o cara se intitula pastor. Faz missões, mas né? Nem autoridade espiritual para isso o cara tem. E hoje virou uma febre no nosso meio, né? Sim. Virou uma febre. É gente que consagra pastor porque o cara tem dinheiro, não é? É gente que bota o cara lá porque é amiguinho, porque o cara tá bajulando ele, é um bajulador, aí bota o cara pra ser pastor. Não, vou consagrar você a pastor, porque é um bajulador. E a gente sabe que não tem história. O cara desse não tem história. Não tem vida. O que é que você acha sobre isso, Adeildo? Olha, você está me colocando numa situação... As suas perguntas não são muito fáceis, não, porque você sabe que eu não tenho muita... Olha, você disse como é o nome? Coach. Coach não, coitado. Coitado. Porque, olha, veja bem, esse negócio não existe. Eu não tenho muito tempo de evangelho, não. Eu estou com 38 anos de evangelho, praticamente. 37, 38 anos. E não sei de nada. As pessoas muitas vezes, eu fiz a teologia firme, mas não sei que muitas das vezes eu estou sentando com o irmão que ele não tem curso nenhum, eu estou aprendendo com ele. Digo, irmão, não sabia disso, não. Cada coisa linda a gente aprende. Muitas das vezes as pessoas pensam que Deus está nessa fantasia. Isso é, e sabe o que é isso? Isto é pano de fundo, fumaça, porque Deus não trabalha assim. Olha, um homem chamado por Deus, ele tem que ter uma experiência com Deus. Deus chamou Davi, e Davi já tinha experiência, Davi já tinha matado um urso, um gigante, e disse, vou matar Golias também, porque esse aí é um incircunciso. Veja bem, Deus não disse, Davi, sai daí do campo, vai lá na batalha, desafia Golias, porque eu quero... Não, Davi nem pensou nisso. O pai de Davi disse, vai levar a comida para teu irmão. Não foi assim, não foi? Alimenta teu irmão. Naquela época, esse negócio de pastor é um negócio sério, veja bem. Algumas pessoas disseram, Adeildo, por que tu não vai ser pastor? Eu digo, nunca, Deus me livre e guarde. Deus me livre, porque eu não tenho chamado para pastor. Primeiro, eu não tenho papo na língua. Esse negócio está agradando. Eu perdi a aula de babão. Mentiroso babão. Essa escola, esse babão. Mentiroso. Entendeu? Tem que agradar ninguém, não. Eu nunca agradei pastor da minha igreja, pastor de igreja nenhuma.
Não, porque pastor, ele é vaso, ele é, como é que se dá o nome? Ele é vaso. Instrumento. Que instrumento? Porque ele é vaso e o quê? E nesse vaso eu sou o quê? Eu sou panela, é? E Deus tem panela, tem xícara para ter. Todo mundo é vaso. O Espírito de Deus habita sobre todos nós. Todos nós somos vasos. Agora, muitos foram selecionados para uma missão. Tem que honrar. Esse negócio do camarada sair daqui para Israel, levar aquele pessoal. Porque lá é Terra Santa. A palavra de Deus diz, onde colocar a planta dos teus pés, este lugar é Terra Santa. Ou seja, o que é que acontece? Tem muita gente por aí, muitas das vezes, mentindo, atrás de camarada que gosta de fazer, sabe o que? Agradar. Porque é o seguinte, agradar é muito bom. Palavra, venha para cá porque Deus está transformando a tua vida. Deus vai te dar um carro, vai te dar um avião, vai te dar isso, o quê? Agora, quando você chega no lugar que a pessoa diz, se converta, o que foi que João Batista disse? Arrependei-vos, bando de víbora. Ninguém quer mensagem de arrependimento. Ninguém quer mensagem de mudança. Ninguém quer mensagem de dizer, Deus te ama, mas quer transformar a tua vida. Você acha que é fácil? É? Você tem que falar o que vive. Olha, eu estou falando aqui, olha, isso aqui vai sair na mídia. Imagina no meio desse pessoal, esse camarada é mentiroso. Esse aí vai mandar logo para cá, olha, para o podcast aqui, Conectados pela Palavra. Olha, esse cara é mentiroso. Dizendo, vai ter que dizer, porque é uma prova. Porque eu estou aqui falando sério. Então você tem que ter vida. Ser pastor é ter vida. Olha, o homem disse que chegava a ganhar 10 salários mínimos e tinha tendência de aumentar. Aí sai para ganhar no máximo 2. Viver agora de quê? Do ministério. Ou seja, viver da palavra da fé. Então, ser pastor é submeter-se à vontade de Deus. Porque quando o camarada vai, muitas das vezes, com esse negócio de querer... Olha, ninguém quer ir para a África. Olha, agora mesmo, sabe o que está acontecendo? Eu fui convidado... Todo mundo hoje só tem chamado para Orlando, né? Para Orlando, olha, eu fui chamado, veja bem. Tem um assunto aqui que eu vou deixar vocês se comunicarem também, porque senão... Mas vai ter um assunto aqui que eu quero falar de um chamado do país, Guiné-Bissau, que teve eleição agora. E as pessoas pediram oração, a gente botei até enviei para muitas pessoas orar. E tem gente lá orando, ninguém quer ir para Guiné-Bissau. Vai para Guiné-Bissau? Que está tendo agora, aí teve eleição domingo agora, e o presidente disse, se eu ganhar ou perder, eu fico. E os missionários estão tudo sem saber para onde ir, pedindo a Deus misericórdia. Vai para Guiné-Bissau! Vai para Guiné-Bissau! Vai para a África, missionário! Vai! Deus não te chamou! Agora quer estar onde? Onde só tem fama. Isso é fama, rapaz! Isso é saco furado! Me calo porque não tem mais o que falar, não. Então, essa questão do coach, eu conheço pessoas que são coach e, assim, convertidas, né? E eles entendem muito bem que o chamado deles não é pastoral, né? O coach, ele é um treinador que ajuda empresas a motivar os funcionários a vender mais, a produzir mais. Agora, as pessoas que dizem que são coach e que misturam isso com o chamado pastoral, eu acredito que é uma coisa que tem que ser corrigida, certo? Porque Paulo, quando ele fala lá em Efésios, ele passou 3 anos em Éfeso, e lá em Atos 20, quando ele se despede da igreja de Éfeso, ele diz algumas coisas. Uma delas é quando Paulo diz assim, eu preguei para vocês todo o conselho de Deus. Certo? O que significa isso? Quando você tem um chamado pastoral, o seu compromisso é de pregar a Bíblia toda. Você não pode ser um pregador de meias verdades. Nem um pregador que só prega cajadada, nem um pregador que só prega consolo. Porque a Bíblia tem tudo. A Bíblia é um livro completo. Certo? Tem pastores que se orgulham de dizer, comigo é na cajadada. Tá errado. Porque a Bíblia não só tem cajadada, senão a gente não aguentava. Só Paulo ninguém mesmo. Não é? A Bíblia tem consolo, a Bíblia tem bênção, a Bíblia tem vitória, a Bíblia tem cura, a Bíblia tem libertação. Afinal de contas, o evangelho, a palavra evangelho significa o quê? Boa nova. É uma boa notícia, não é uma má notícia. Agora, para você desfrutar dessa boa nova, como disse o irmão Adeildo, a porta de entrada é o arrependimento. Ninguém desfruta das bênçãos prometidas na palavra sem passar pela porta do arrependimento. E muitas vezes a gente está pregando as bênçãos sem mostrar a porta de entrada. Não é? Quando Jesus absolve aquela mulher que ia ser apedrejada,
Muita gente prega só a metade da verdade ali. Ah, perdoados estão os teus pecados. Amém, é graça, né? Mas Jesus também diz, vai e não peques mais. Mude de vida. Porque o evangelho entrou na sua vida e você tem que mudar. O evangelho é um chamado à transformação, né? Então, quando você prega meias verdades, você não é um pregador da palavra. Paulo deixa isso muito claro. Por isso que ser pastor é tão difícil. Porque você vai pregar a Bíblia toda. Um dia desse eu preguei sobre ser feliz por sofrer por Jesus. Aí uma pessoa disse assim, pastor, achei muito pessimista essa sua mensagem. Mas essa é a última bem-aventurança. Jesus encerra o sermão da montanha dizendo assim, felizes, bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa de mim, por causa do evangelho, por causa da justiça. Por amor do meu nome. Ou seja, Jesus está dizendo que sofrer por ele é uma honra. A gente já sofreu pelo pecado. Pecado traz sofrimento. Pedro vai dizer isso na epístola dele. Pedro diz assim, antes nós sofríamos pelo pecado, mas agora nós sofremos porque estamos seguindo a Cristo, fiéis a Cristo. Então, hoje em dia não se prega mais sobre sofrimento. As pessoas, quando sofrem, parece que é o fim do mundo. A gente atende pessoas no gabinete pastoral. Pastor, eu estou sofrendo. Eu digo, qual é a novidade? Está na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. O sofrimento faz parte da vida cristã. Agora, também tem crente que é só derrota. Você vai conversar com uma... Como é que você está, meu irmão? Estou na prova. Estou na prova. Danou-se, não passa nunca essa prova. Não vem bênção, não. Não tem vitória, não. Então, assim, é importante que quando a gente prega a Bíblia toda, a gente chega num equilíbrio. A gente chega no equilíbrio. A gente chega na ideia de que eu vou ter as bênçãos, mas eu vou ter as lutas. E, geralmente, quando as pessoas ligam para mim e perguntam assim, pastor, como é que o senhor está? Eu digo, na paz e na luta. Porque a vida é isso. A gente está na paz do Senhor, mas todo dia uma luta para pagar a conta, para levar menino na escola, para cuidar da família, e responsabilidade. E a gente não pode negar isso, a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo para transmitir uma ideia de uma falsa felicidade, né? Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, a gente entender que se o meu chamado é para ser um pastor, eu tenho que honrar as Escrituras. E se eu quiser honrar as Escrituras, eu tenho que pregar tudo que está na Bíblia. Tudo. Eu não posso ser pregador de textos selecionados, né? Só o filé. Só o filé, né? E o osso fica para quem? Não é? Então eu preciso pregar a Bíblia toda. O pastor fiel, ele é fiel à palavra de Deus. Amém. Pastor, teve algum momento que o senhor pensou em desistir? Direto. Mas algum momento que assim marcou o senhor, disse, poxa... Sim. É assim... Quando a gente tem filhos e os nossos filhos querem ter coisas que às vezes a gente como pastor não pode dar para os nossos filhos e a gente vê eles tristes, né? A gente pensa nisso. De dizer, puxa, se eu tivesse em outro lugar, como na área que eu estava, vendas, que era uma área que eu era muito bem sucedido, ganhava muito bem, às vezes eu penso assim, eu já pensei assim, puxa vida, se eu tivesse em tal área, meu filho teria isso que ele pede a mim, eu não posso dar, né? Por outro lado, assim, a gente que vive do ministério e para o ministério, a gente tem tesouros, com todo respeito, não é vaidade nenhuma dizer isso, tesouros espirituais. Porque do mesmo jeito que Deus nos matricula na escola da renúncia, Ele nos dá coisas que quem não está nesse caminho não tem também. Deus nos dá muitos tesouros, sabe? Tesouros espirituais, assim, grandiosos. Outro dia eu estava no culto doméstico na minha casa e lá em casa a gente tem reuniões de concerto. O que é que você tem que melhorar como pai? O que é que você tem que melhorar como mãe? E você, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Mas nesse dia a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Olha, diga algo que você admira. Vamos dizer o que a gente admira um no outro. E a minha filha me disse uma coisa que eu digo, poxa, acho que valeu a pena isso tudo, essa renúncia, essa luta toda, né? E ela disse assim, pai, você é a pessoa que eu mais vejo Jesus. E a gente, como pai, muitas vezes disciplina os filhos, é duro com eles.
A gente pensa que a gente está errando na dose, né? E muitas vezes o inimigo quer botar minhoca na nossa cabeça quando a gente disciplina os filhos. E o inimigo foi botando culpa, né? Como se a gente tivesse errado. E muitas vezes eu pensei assim, será que ela recebe bem o meu jeito de amar como pai? Porque eu digo para minha mulher assim, olha, ame como mãe, me deixe amar como pai. Pai ama diferente de mãe, né? Porque a coisa que eu mais quero ser na vida dos meus filhos é pai. Às vezes os filhos gostam de sequestrar a gente, né? Diz assim, eu não quero mais ser seu amigo. Aí eu digo assim, olha, eu quero muito ser seu amigo, mas eu quero primeiro ser seu pai. E se eu tiver que abrir mão de ser seu amigo para ser seu pai, eu prefiro ser seu pai. Porque amigo você vai ter um monte, mas pai só tem eu. Né? E assim, minha filha dizer isso, eu pude ver assim, diante de todos os meus erros, o que tem mais ficado na vida dela é que ela vê Jesus. Então, já pensou se eu fosse, de repente, sem tempo, né? Não sei, estou elocubrando aqui, mas se eu não tivesse a vida que eu tenho, talvez eu não pudesse revelar Jesus como eu revelo, porque a coisa mais importante é você estar fazendo o que Jesus chamou você para fazer, né? A gente está falando de vocação aqui, chamado no corpo de Cristo, mas a gente sabe que tem chamado na sociedade, né? Tem um chamado na sociedade, né? O chamado para ser um advogado, o chamado para ser um engenheiro. Lutero, certa vez, quando um sapateiro se converteu no ministério de Lutero, aí disse assim, o que é que eu faço agora? Eu sou um sapateiro. Lutero disse, continue fazendo sapato com uma qualidade melhor e venda por um preço justo, que você vai dar testemunho e ser diferente na sociedade, né? Então, o importante é isso, é que hoje eu vejo que é importante... tem gente que não concorda com o que eu vou dizer, mas eu entendo dessa forma. A gente tem um chamado no corpo de Cristo e a gente tem um chamado fora do corpo de Cristo, né? Eu, por exemplo, o chamado pastoral, para mim, é na igreja e fora da igreja. Às vezes, quando eu chego em determinados lugares, ninguém me conhece. E ela olha para mim e diz assim, você é pastor, né? É uma coisa que é muito espiritual. Isso não é uma coisa que você força, entende? Você chega ali, não conhece ninguém, está conversando normal, mas parece que existe um negócio que revela, né? Há um mistério nisso aí, né? Então, assim, a gente pensa em desistir porque se a gente disser... É muito prazeroso o chamado, mas é muito árduo também, sabe? É muito árduo. É luta. Mas se você botar numa balança, é muito mais prazer do que luta. É muito mais honra do que luta, né? Glória a Deus por isso. Amém. O que alguém deve fazer quando sente que Deus está chamando? Rapaz, olha, eu tenho uma frase comigo que eu digo assim, se não for, vai, é melhor ir logo. Não é? Eu conheço pessoas que foram chamadas... Por exemplo, tem uma história na Assembleia de Deus. Os fundadores da Assembleia de Deus, Gunavin, Daniel Berg, naquele pessoal ali, foram os gringos que vieram, né? Depois vem os pastores brasileiros. E tem uma segunda geração de pastor, que Emílio Conde conta, que tem um pastor que era engenheiro. Não me vem na minha mente agora o nome dele, eu esqueci. Mas o Emílio Conde conta essa história. Na verdade, ele tinha uma construtora, ele era engenheiro que tinha uma construtora. E Deus disse assim, largue tudo e vá para a obra. Aí ele disse, não, Senhor, eu vejo os pastores passando privações aí, eu não quero que minha família passe por isso. Aí o Senhor disse, largue tudo e vá para a obra. Eu tenho um chamado para você. Aí ele estava trabalhando na obra nos andaimes. Meu irmão levou uma queda, acordou no hospital com os braços pendurados, perna pendurada, ferro em tudo que é canto. Aí Emílio Conde conta que entrou um anjo do Senhor no quarto do homem, do engenheiro, e disse assim, você vai agora? Ele disse, agora eu vou, Senhor. Eu sei que isso é meio radical para muita gente, mas na Bíblia está repleta de histórias assim. Quando Deus chama, a gente não tem muita alternativa, não. A gente tem que ir. Não tem. Porque é algo que foi planejado antes da fundação do mundo, né? De lá em Efésios 2, né? E eu creio dessa forma, que o chamado é algo tão poderoso que é irresistível, né? Então, é algo que a gente precisa ir. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ser pastor. É algo que eu tenho uma paixão assim avassaladora por esse negócio. E isso não
Não é mais escolha minha do que de Deus, é muito mais escolha de Deus do que minha, né? Essa é a diferença. E aí, Adeildo? Essa é a diferença, testemunho vivo, né? Porque o que é que acontece? Quando a pessoa tem um chamado de Deus, as escrituras mostram vários testemunhos, vários registros, e mostra que a pessoa não tinha esse interesse, não estava buscando, mas Deus, lembra que eu disse no início, existe a vontade soberana de Deus para uma finalidade. Paulo foi um desses tais. Deus chamou Paulo e os apóstolos disseram, mas Senhor, escolhi, acabou-se. E olha que ele não estava com Jesus, mas foi considerado apóstolo, por quê? Porque esteve de uma outra forma, entendeu? Com Cristo glorificado, né? Glorificado, ou seja, Deus, que não poderia ser apóstolo se isso não acontecesse. Porque para ser apóstolo tem que estar com Cristo. Amém. Aí você diz o de hoje eu não vou tocar. De repente, tem que estar com Cristo. Se não esteve com Jesus, não é apóstolo. Pode ser discípulo, que discípulo chama-se alunos. Mas Paulo foi considerado, olha, veja bem, Paulo, naquela época, para ser considerado apóstolo, o homem que escreveu, que pregou em todo o mundo antigo, porque Paulo sozinho pregou mais do que todos os discípulos juntos, todos os discípulos. Não é à toa, né, que ele era cidadão romano e tinha a legitimidade. Quando dizia, quem é que vem aí? Ele dizia, um cidadão romano, abre as portas. Ou seja, Deus usa o homem naquilo como tem. Quem quer dizer que Paulo não ia entrar? Ele entrava como cidadão romano. Se Roma dominava o império, dominava tudo, quem impediu? Até na hora da chicotada, tu sabe em quem estás batendo ou queres bater? Não. Sou cidadão romano. Tempa, libera o homem, ou seja, é feitoso. O camarada hoje pega um cidadão americano para dar lapada, ele vai brigar, né? Está criando guerra com quem quer. Então é um exemplo básico. Então veja bem. E Paulo foi chamado por Deus. Foi reconhecido como apóstolo, porque disse, eu, Paulo, vosso irmão, chamado por Deus apóstolo, naquela época. Então hoje tem muitos apóstolos, eu não vou entrar nesse mérito agora, que o tema não é esse. Mas o negócio é sério, o chamado é coisa séria. Deus chama com uma missão. Eu estou com uma experiência muito boa. Nesses meus mais de 30 anos de evangelho, eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa. Eu tenho uma irmã que ela é missionária. Ela esteve aqui, fala de Deus. Ela tem um trabalho no Maranhão, na África. E tem uma doutora, a doutora Patrícia, que ela é odontóloga, e ela vai fazer trabalho na África, missionário. E esta semana foi a semana de oração, porque no domingo teve eleições, onde o presidente lá de Guiné-Bissau disse, se eu ganhar, eu fico. Se eu perder, eu fico. Ele perdeu. Para mim, já perdeu. Agora, eu disse, irmã, como é que está? Ela disse, os militares tomaram o poder. Ou seja, lá em Guiné-Bissau, irmã, como é que está aí? Ela disse, está sério demais. Foi chamada para ir para a África. Veja que situação. A mulher aqui, com uma estrutura extraordinária, tem uma condição ótima, porque você sabe que quem é do ramo de odontologia, elas têm uma experiência muito grande, ela poderia estar muito bem aqui. Mas está na África, entendeu? Colocou a vida em risco e a gente orando, pedindo oração. Esse é o chamado. Mas a pessoa que acredita, que pensa, aí diz assim, e o que é que eu vou ganhar? Quando alguém chama você para uma empresa que lhe faz uma proposta, olha, eu quero você trabalhando na minha empresa, aí você diz, opa, você pode cobrir o meu salário? A oferta é maior, sempre a gente vai para uma oferta maior. Ninguém vai trocar 6 por meia dúzia, vai trocar 6 por meia dúzia? Não vai. Você tem que ter... E o camarada vai ser chamado para quê? Para ter uma proposta, muitas das vezes, que ganhava 10 para ganhar... O camarada ganhava 10. Aí Deus diz, estou lhe chamando. Ele diz, é para ganhar 20, Senhor? Ele diz, não. Você ganhava 10, agora vai ganhar 2. Olha a história. Olha que angu de caroço. Veja que negócio de maluco. Qual o empresário que faz uma proposta dessa? Olha, me diga uma coisa, camarada. Olha, o negócio é assim, veja que doideira. É uma coisa de louco. Olha, Deus faz coisas que o homem não entende. O camarada está ganhando, o homem já está na vida boa, está só subindo, só a patente subindo, só ganhando terreno, porque vendas é vendas, mercado é mercado, marketing, olha, só a tendência ali já estava no voo. Só ia mudar de avião só para um jato melhor. Aí o camarada está lá em cima, Deus disse, eu te chamei. Aí disse o empresário, que é um camarada que tem condições
me deu uma proposta boa, se o dono dos céus da terra me chamou, então vai me dar um palacete. Quero, Senhor. O que é que tu vai me dar, Senhor? Ele disse, tu ganha quanto? Eu ganho 10. Então vem pra cá. Eu vou ganhar quanto? 50, 100? Ele disse, não, tu vai ganhar 2. É igual Deus chamou Abraão, né? Abraão já tinha dado entrada no INSS, né? 75 anos. Aí só, tu vai sair da tua zona de conforto, vai sair da tua terra, vai para uma terra que tu nem sabe onde é, né? E tu vai ser pai. Tem GPS, irmão? Né? Olha, imagina então, que doideira. O camarada ser pai aos 75 e a promessa só se cumpriu aos 100. Ele ainda teve que esperar 25 anos. Então você imagina o chamado de Deus como é. Ele é totalmente sobrenatural. E Abraão, ele é tido como o pai da fé. Pai da fé. Então, o negócio é sério. Se a chamada foi boa, se o camarada está sendo chamado e já vem aquela proposta boa demais, desconfie. O próprio Abraão, na hora que estava com Ló, foi Ló? Quando disse, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda? Foi isso, Ló, né? Isso. Veja bem, Ló que não era chamado. Abraão foi chamado, veja bem. Abraão foi chamado. Deus chamou Ló ou Abraão? Chamou Abraão. Como o Ló estava colado, quem está junto. Pegou o bigu, né? Quem está junto do que está chamado está sendo abençoado. Que foi o que ele disse? Quando Abraão viu que o negócio estava bem, aí disse o quê? Abraão era chamado. Abraão sabia por que estava sendo chamado. Ló disse, eu quero a parte melhor. Veja bem. Abraão disse, escolhe. Quem é chamado não tem esse negócio. Quem é chamado meu filho. Quem é chamado não tem esse negócio de, Senhor, eu estou aqui hoje. Olha, o que foi que Davi disse? O que foi que Davi disse? Davi foi chamado para ser rei. Sentou logo na cadeira, disse, vem cá, vem me ser não. Davi, olha o deserto que ele disse. Davi era rei, já era rei no sentido da unção, mas agora foi ter que aprender com Deus. Olhe, quando Deus me chamou, que eu tinha 16 anos, de lá para cá eu só tenho feito uma coisa, aprendido. Tem hora que as pessoas... Eu já fiz tanta coisa, já desenvolvi tantos projetos. Propriedade intelectual, PI, MU, inventos, patente. Eu desenvolvo isso com maior facilidade, tenho ideias maravilhosas, converso com A e com B, e Deus disse, não é o momento. Olha só, não é o momento, ou seja, e até hoje, veja bem, até hoje, hoje, se você que está me ouvindo, vá lá no Google e coloque Adeildo Manuel, inventor pernambucano. Bote lá no Google, aí você vai ver, patente de invenção dizendo capacete conectado a celular. Criei um patente, fui para São Paulo, saí no AMB, recebi proposta para lançar nível Brasil e América Latina e, de repente, acabou. Fiquei somente na mídia. Aí perguntaram, rapaz, e aí? Aí o quê? Não, mas o que é que tu acha? Eu não tenho que achar nada. Deus fez e eu estou tranquilo. Nunca reclamei disso. Nunca disse, Senhor, mas é porque se tu me desse aquele dinheiro, aquela história, eu ia ser um grande investidor na tua obra, rapaz, deixa de conversa que Deus precisa de mim para investir em nada, rapaz. Essa é a realidade que eu penso. E o chamado ele é pessoal, o chamado ele é intransferível e o chamado é comunitário. Quando Deus chamou Moisés em Êxodo capítulo número 4, Moisés queria transferir para Arão, né? Deus disse, não, Moisés, é você. E o chamado é comunitário porque Deus chamou a gente para a gente abençoar outras pessoas. Para outras pessoas serem abençoadas. No ano de 2012, eu estava na minha igreja, pastor Valdemar e Adeildo, eu estava na minha igreja, no circo de oração, e Deus tomou uma irmã, né? E aí Deus tomou uma irmã, a irmã... hoje a gente não vê muito isso por aí, né? E aí tem aqueles que não conhecem algumas histórias e ainda criticam na internet, ficam zombando. Meu irmão, não critique aquilo que você não sabe. Você que está chegando agora no evangelho, você primeiro aprender com os que já estão há um tempinho. E no ano de 2012, Deus tomou aquela irmã, dizendo... A irmã veio até mim, a irmã sem me conhecer, não sabia de onde eu era. E foi Deus ali, porque eu senti, pastor, eu não senti minhas pernas... Eu não senti o meu corpo, né? Eu fiquei me tremendo todinho e veio até mim dizendo, vou eu te levar nos 4 cantos da terra. E aí, né? Mas ali Deus falou com a irmã dizendo, mas vou começar por aqui. E aí, passou-se. Quando foi 2015, eu comecei a fazer missões e aí comecei a pregar por aí. Eu lembro que eu já pregava aqui em 2012, eu já pregava aqui em algumas igrejas,
Já pregava. E quando foi 2015, foi a primeira vez que eu fui para o sertão. E aí eu preguei para uma multidão. Tinha ali mais de 1.000 pessoas reunidas naquela praça, dentro de uma escola, lá em Petrolina, num lugar chamado Vermelhos. E 2015, veja, 3 anos depois, né? E aí eu me lembrei quando Deus usou aquela irmã. Depois a gente foi para outro lugar chamado, lá em Petrolina, um vilarejozinho chamado Barriguda, onde eu preguei ali, tinha ali mais de 700 pessoas reunidas. E quando foi 2017, foi quando eu fui para Moçambique. E ali em 2017 foi uma experiência muito profunda, né? Ali em Moçambique. Eu cheguei a batizar ali cerca de 60 pessoas. A gente participou de casamento. Eu visitei 4 vilarejos, Maputo, Beira, Marromeu. E nesses lugares não tinha ônibus. E aí a gente se transportava, não tinha muito transporte. E quando eu cheguei em Maputo, que é a capital de Moçambique, eu passei ali 4 dias em Maputo e de lá a gente seguiu para um lugar chamado Beira, né, que era a cidade depois. E eu peguei um ônibus que, naquele ônibus ali, eu passei 16 horas dentro daquele ônibus. E era interessante porque ele não parou. O ônibus tinha banheiro, né? Mas assim, ele parava em cada distrito e as pessoas desciam. E desciam com o ônibus andando bem devagarzinho. Então o motorista não parava. E eu me lembro que quando eu estava no ônibus, já andando 16 horas, o Espírito Santo me lembrou. Lembra quando você estava indo para Petrolina, para Vermelho, que você passou 13 horas dentro do ônibus sem parar, né? E talvez você não tivesse passado. Por isso, em Petrolina, eu estaria agoniado dentro do ônibus, indo para a Beira, né? Agoniado, né? Sem parar, sem esticar as pernas, né? Sem descer. Ou seja, tem gente que ele recebe o chamado agora e ele já quer que aconteça hoje, né? Eu já estive em Portugal, já estive na França, e aí eu lembro que até hoje eu me lembro das palavras da irmã, como Deus usou aquela irmã. 2019 veio um pastor chileno para minha igreja e ele só veio aqui pregar, aqui não demorou muito e foi embora. E ele já desceu do aeroporto, foi para essa igreja que eu fazia parte. E no meio daquela multidão, no meio do culto, o pastor disse: "Vem cá você". E aí eu fui naquela multidão. E aí o pastor disse: "Olha, Deus coloca um passaporte e um microfone na sua mão, porque eu vejo você pregando em várias nações desse mundo". Pronto, quando ele falou isso, que ele botou a mão na minha cabeça, eu caí, que eu nem percebi. Até hoje eu tenho isso gravado. E eu não me apego ao profeta que Deus usou. Eu me apego ao Deus do profeta. Amém. Porque tem muita gente hoje que está preso ao profeta que Deus usou. Exatamente. Né? Tá se lembrando das palavras do profeta. Nada errado. Mas antes do profeta, tem Deus que profetizou. Claro. E tem gente que não acredita. Gera dúvida. A gente vê Gideão, né, no lagar quando foi chamado. Né? Gerou dúvida nele. Né? Tem muita gente que tem a síndrome de Gideão. E qual é a síndrome de Gideão? Senhor, confirma aqui. Senhor, confirma ali. Senhor, confirma aqui. Se o Senhor confirmar, eu vou. E tem aqueles que ainda dizem: olha, eu só vou se tiver isso, isso e isso. Querem exigir. Quando, na verdade, quando Deus chamou Mateus, quando Jesus chamou Mateus deixou tudo que tinha. Jesus disse: segue-me. E ele seguiu. Depois chamou Pedro: segue. A Bíblia vai dizer que eles deixaram tudo que tinha e seguiram a Jesus. Exatamente. E hoje, muitos querem seguir a Jesus. Não, Senhor, eu vou te seguir, né? Eu vou seguir o chamado, mas eu quero isso aqui. Sim. Mas eu não vou deixar isso aqui. Mas eu não vou abandonar isso aqui. Pastor, qual é o conselho que o Senhor dá para quem está confuso com esse propósito, né? Será que Deus me chamou? Será que Deus não me chamou? Qual é o conselho que o Senhor daria? Eu, assim, creio muito no poder da oração. Por mais que você ouça um profeta, uma profetisa, tenha um sonho, ou sinta um chamado queimar no coração, eu acredito que o lugar onde isso fica mais afunilado é no secreto. Eu digo para as pessoas que sentem chamado, mas ainda não têm uma convicção plena, né? Eu sempre aconselho assim: tira um tempo de jejum e oração. A gente precisa ter intimidade com Deus, sabe? Às vezes a gente depende muito de terceiros para ter confirmações, mas o lugar onde Deus mais fala com cada um de nós é na vida com Ele.
né? Se você observar a vida de Jesus, é uma vida de muito retiro de oração. Jesus se retirava muito para orar. E há uma discussão entre os teólogos aí, se ele se retirava para orar só para deixar um exemplo, porque ele é Deus e não precisa, ou ele se retirava para orar para deixar um exemplo porque ele precisa. Eu entendo que ele precisava também. Que eu sei que ele é Deus. Mas há um mistério que ele também é homem. Tá? Então, Jesus, por exemplo, a gente tem histórias do chamado de Jesus. Qual é o chamado de Jesus? O chamado de ser o Salvador. O chamado de ser o pastor supremo. Né? O Messias. Né? Teve momentos que Jesus se retirou quando as multidões estavam atrás dele. Veja que coisa. Muitos pastores de hoje em dia, se vê uma multidão, jamais vai fazer um retiro. Né? Vendo uma multidão, vixe, lá vem o povo, bora, que agora eu vou ficar famoso. Entendeu? Então, acho que o secreto é fundamental. Não existe lugar que Deus vai mais falar com a gente do que quando a gente ficar sozinho com Ele. Perfeito. Então, ali foi onde eu, particularmente, tive certeza do meu chamado. Né? Eu, quando me converti, fui para a Assembleia de Deus, em 1991, e a gente sabe que na Assembleia de Deus o povo não brinca de orar, né? Você pode falar o que for dos assembleanos, mas são um povo de oração. Por isso que eles entram em presídio, eles entram em lugar que ninguém vai, porque quem dá autoridade espiritual para fazer isso é secreto. Quando você tem secreto com Deus, você perde o medo de morrer. Né? Então, quando eu me trancava com Deus, esse queimou só fazia crescer. Crescia, que era um negócio assim que eu não conseguia controlar. Né? Então, conselho simples é esse. Por mais que você leia livros sobre chamado, por mais que você ouça testemunhos sobre chamado, profetas falem com você sobre seu chamado, mas o selo mesmo é você e o Senhor no secreto. Amém. E aí, Adeildo, a gente já está caminhando para o fim. Qual é o conselho que você dá aí? E precisa mais de conselho. O homem tem uma experiência de vida extraordinária. Como eu disse, eu não acredito né? Porque Deus é soberano, quem sou eu para dizer outra coisa. Mas eu sinto, graças a Deus, que eu não tenho um chamado para o ministério na área de pastor. Porque se tivesse, já estaria, querendo ou não querendo. Me lembro agora, quando Deus faz, está feito. Não, Deus é maravilhoso. O nobre acabou de falar, Alexandre, que Deus lhe disse que iria pregar. Alguém profetizou e isso aconteceu. É muita responsabilidade a tal de entregar a mensagem de Deus. Porque todo profeta é responsável pela sua profecia. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Imagine a pessoa estar no seu lugar e alguém chegar e dizer, olha, Deus mandou dizer isso, isso e isso. Meu amigo, e Deus te deu procuração para tu dizer as coisas e acontecer, porque se Deus disse, acontece. Então isso é muito sério. Tem muita gente que brinca. Muita gente que brinca que não tem ideia. Teve aqui um irmão chamado irmão pastor Everaldo, está fazendo uns 3 meses, né, Leto? Uhum. Que ele confirmou aqui o chamado de Deus na vida dele. Imagina uma pessoa com uma vassoura na mão, debaixo de um pé de mato, varrendo o pátio da igreja, assim, tem um pau para dar no gato, né? No pinto, não no gato. Ou seja, condição nenhuma. E Deus disse, diga a ele que ele vai andar os 5 continentes. Rapaz, o camarada sair daqui do Ibura para ir para os Estados Unidos já é difícil. Imagina o camarada, de repente, Deus dá a ele o título de cidadão americano. Amém. E ele rodar os 5 continentes. Eu disse aquele, já rodou os 5 continentes e disse, falta um. Eu digo, então a palavra ainda falta se cumprir. Ou seja, é muita responsabilidade. Agora, quando Deus fala, Deus cumpre. Amém. Deus me deu a oportunidade. Hoje eu falo muito, né? Mas não falava muito assim, não. Porque eu sempre... É bem, isso é bem. Eu era uma pessoa que eu sempre tive
eu sempre acreditei na bênção de Deus. Amém. E aconteceu um fato que eu queria cantar um hino. Aliás, eu nunca fui de cantar, mas eu queria dar uma palavra que me chamaram. Primeira vez na vida que eu fui convidado para dar uma palavra foi na Igreja Batista Canaã. E uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande disse: Deildo, tu não sabe cantar, não. Tu não tem condição de falar, não. Aquilo mexeu com o meu coração. Dizer que eu não sabia falar. Olha, hoje eu falo que só 70. Aí eu digo, como é que é? Aquilo mexeu. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra. A palavra machuca, a palavra deixa máculas, deixa ferimentos, que é quase. Olha, por uma palavra você destrói uma amizade. É verdade. A amizade destrói um casamento. É. Por uma palavra você perde o amor do seu filho, do seu irmão, do seu melhor amigo. Por uma palavra. Basta muito, não. Uma palavra pode acabar a sua vida. E esta palavra tocou na minha alma a ponto de dizer: meu Deus, me chamasse para quê? Eu tinha 17 anos para 18 anos. Queria pelo menos dizer que cantar, já não cantava nada. Fui tocar violão, comecei a tocar, não estava aprendendo, ia cantar, estava errado. Eu digo, eu não quero nem violão. Para que eu vou estar tocando para os outros na minha cabeça? Foi. Aí abandonei. Mas saí para um ciclo de oração num lugar bem distante. Olha o vaso, olha a palavra de Deus. E naquele momento, um lugar bem simples, à tarde, estava eu lá. 1 minuto para a gente encerrar, viu? Para você contar seu testemunho. Não vai nem gastar isso. E a irmã disse: Adeildo, jovem, vem cá para a gente orar por você. E naquela oração, que a pessoa não sabia quem eu era distante da igreja que eu congregava, a irmã foi tomada por Deus e disse: eu te dou o dom, hoje eu te dou o dom da palavra. Veja bem, hoje Amém. eu te dou o dom da palavra. Foi o suficiente. De lá para cá acabou-se. Ninguém segura. Ou seja, eu não tenho isso, não é. Mas tem gente que, rapaz, tu é inteligente, mas não sou não. É a misericórdia de Deus na minha vida que fez com que ele me desse pelo menos a oportunidade, porque se isso não fosse possível, eu não estaria aqui hoje. Amém. Amém. Eu quero encerrar dizendo para você, está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? E é Deus que chama. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Deus envia. Quem chama é Deus. Escute. E quando Deus ele chama, é Ele que capacita. Agora busque, se capacite, leia a Bíblia, leia livros, estude, se aprofunde. Existe um tempo para o chamado se cumprir. Quando Deus ele capacita, é Ele que envia. E se Deus ele lhe chamou, Ele vai lhe enviar. A igreja vai lhe enviar. O povo vai acreditar nisso, porque o chamado é nítido. E quando Deus ele envia, Deus sustenta. Foi como a gente ouviu aqui do pastor Valdemar. Então lembre-se disso. Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele sustenta. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E que você seja abençoado por esse podcast. Obrigado, pastor Valdemar.